Aos vivos e a cores, meu muito boa noite, galerinha. Tudo na paz. Desejo que esteja tudo bem com todos, a vossa família, nossos entes queridos de Boa na Lagoa. Aos vivos, direto do Estúdio 1, com a tia Claudênia, tio Flávio e tia Claudênia, aos vivos aqui do Estúdio Number One. Aqui começou tudo, galerinha. Começou tudo. De boa noite, São João da Varjota, boa noite, tia Iracema, cheirinho na caixa do oi, boa noite aos nossos queridos alunos, tio Flávio de volta, de boa, na Lagoa. Hoje com a revisation, revisando a revolta da vacina, ou revolta contra a vacina, que ocorreu na República Velha. A Primeira República ocorreu lá na época dos coroné, do voto de cabresto, do curral, do esquema café com leite, da Primeira República. Que eu estou colocando para você um geralzão já de Brasil nessa época, meus pimpolhos. Que eu estou botando assim, ó. Herdamos do Império um abismo sócio. Também uma dependência externa, quase não havia indústria, o domínio dos coroné, do latifúndio. Mudou? Never. Nadex. Nas cidades brasileiras, nessa fase da Primeira República, eu vou botar aqui o que é a Primeira República, galerinha. Primeira República vai até a Revolução de 30 com o Vargas. Nas cidades, preconceitos, no plural, mega exploração dos trabalhadores, situação de abandono da maioria e os trabalhadores eram tratados como Nataka. Oxê, Nataka, aquele jogador japonês, Nataka, o cabra é tratado Nataka, de boa? Então tá aí para você um geralzão, evidentemente que vai ser esse o cenário da revolta da vacina, que vai ser também uma luta por direitos, de liberdade, direito à propriedade da casa, os cortiços, de boa? De boa na Lagoa, aí um geralzão, a república sem pública, a respública sem ser coisa pública, e era, porque não era do povo. Notadamente, o direito de voto só para os alfabetizados, os homens, viu? Os homens. Las ninas estão de fora. Domínio dos coroné, quase não havia políticas públicas, as nossas elites eram excludentes e preconceituosas, excludentes e preconceituosas, ela queria beber na cultura europeia. Galerinha. E o Brasil era liderado por uma elite que buscava se espelhar nas Europas. Notadamente, os elementos de origem popular eram muito mal vistos pelas elites. De boa? Eram extremamente depreciados pelas elites intelectuais. Então, esse é o Brasil de 100 anos atrás, que vai ter uma revolta contra a vacina. Olha aí a situação de tensões nas cidades. Tá aí o tio Flávio sendo vacinado, já tomei, vou para a 4ª dose agora, né? Já vou para a 4ª dose, galera de São João da Varjota. Mas mesmo você sabendo dos benefícios da vacina, teve muita fake news, olha, durante aquele período mais intenso, sobre vacinar ou não, favoráveis, negacionistas, e teve muito. Há 100 anos atrás, no cenário da revolta contra a vacina, também teve muita fake news. De boa? São as revoltas urbanas. Eu estou colocando um contexto generalizado aí, olha. Contexto geralzão, Geraldo aí, ó. Situação de exploração, exclusão, pobreza, miséria. De quem? Da massa urbana, da massa das cidades. Quase não haviam direitos sociais, direitos políticos era só um sonho, viu? De boa, você já viu que só podia votar os homens alfabetizados. Uma elite excludente, boa noite São João da Varjota, boa noite. Uma elite excludente,
muito preconceituosa, de boa, quase sem políticas públicas, quase sem escola, hospital. Vou dar um exemplo. Teresina só tinha uma grande escola, que era o Liceu Piauiense. Quem é que estudava no liceu lá no ano de 1900? Os filhos da elite, os ricos. Pobre trabalhava, velho. Aí depois foi criada o Colégio das Irmãs e o colégio também diocesano, também para os filhos das elites. E a massa? Sem escola. Um hospital grande foi o Hospital Getúlio Vargas, mas ele só foi inaugurado em 41. Então veja a situação que você tinha da maioria dos brasileiros nas cidades, não estou nem falando do campo, abandonado, sem instrução. Quando saía em luta por direito, o governo tratava ele como? Na taca. Olha aqui, ó. Na taca. Na taca. Aquele jogador japonês pode meter o sarrafo, meter a taca. O Estado tratava o trabalhador na taca. Fui claro, galerinha? Boa noite, Uruçuí. Boa noite, galerinha de Esperantina. Estamos dando uma pincelada hoje, Esperantina e Uruçuí, numa revisation sobre a revolta contra a vacina obrigatória. Olha aí, ó. Olha o cenário dos bondinhos que foram depredados pelos brasileiros, que foram à fúria no dia antes da data feriado de proclamação da República. Ah, papai! Esse cara aí era o presidente, Rodrigues Alves, mineiro. Ele havia andado na Europa, havia voltado da Europa, assim, maravilhado com a reforma que havia sido realizada em Paris, em La François, sabia? Em La François. E evidentemente ele buscava, olha, transformar o Rio na cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Transformar o Rio na cidade maravilhosa. O Rio era feio, fétido. Então, para transformar, ele deu todo o poder ao prefeito, o engenheiro Pereira Passos, para fazer isso tudo que eu estou citando aqui, ó. Fazer isso tudo. Bacaninha? Remodelar o Rio. Transformar o Rio de Janeiro. Transformar o Rio na vitrine da nação. Nós tínhamos dinheiro do café. Vamos transformar o Rio. E combater as doenças. As doenças são essas daí que eu estou citando para você. Combater as doenças problemáticas no Brasil geral, mas no Rio de Janeiro também. Perfeitinho? Voltando, galerinha, a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. No caso, se descobriu que os micro-organismos são potenciais vetores transmissores de doenças. O vírus, o mosquito, tio, é o mesmo mosquito da dengue, da chikungunya e da zika. Nós temos mais de 100 anos numa guerra contra um mosquito, o famoso Aedes aegypti. Velho. E a propagação da peste bubônica pelas pulgas nos ratos. Rapaz, então para isso o presidente deu todo o know-how para o sanitarista Oswaldo Cruz buscar conter a propagação da doença. Vai destruir os cortiços para abrir largas avenidas. Mas os cortiços também tinham ratos, ratazanas, mosquitos, pouco banheiro, aquela loucura. E aí a famosa política do bota abaixo. Destruindo os casarões antigos, vielas, ruas estreitas, cortiços, e fazer essa transformation que você está vendo aí, ó.
destruição, mas para abrir largas avenidas. Olha aí, ó, Avenida Brasil, para abrir largas avenidas, prédios modernos, suntuosos. Ah, papai. E o povo ia para onde, tio? Ganhava uma casa própria? Não, velho. Ganhava só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças. O caba ia para onde? O caba ia para a favela, subia o morro, literalmente. Então, ele está acelerando o processo de favelização. De novo, acelerando o processo de favelização, galerinha. Beleza? E você está vendo que quem vai para a favela eram as pessoas mais pobres. Você está vendo a cor das pessoas, a maioria são pessoas de pele escura, muitos eram descendentes de escravos. Olha aí, ó. Muitos eram descendentes de escravos, alguns eram ex-escravos. Estão literalmente subindo o morro. Perfeitinho? Para combater as doenças, o Oswaldo Cruz criou as brigadas Mata-Rato e Mata-Mosquito e o Congresso aprovou que a vacinação seria obrigatória. Meu parente. Já pensou o caba sem saber o que é vacina? Recebeu uma agulhada, sem saber para que servia, se tinha um benefício. Ainda tinha umas fake news naquela época. Tinha fake naquela época, tia. Dizia assim, ó, ei, o governo vai injetar veneno no povo pobre para matar. Ah, papai! O governo vai matar os pobres. É parecido com a ideia do chip chinês que a gente teve agora recente, no cenário da vacinação contra a Covid-19, né? Muitos negativistas ou críticos que falavam que a doença não matava, diziam que ali era um vírus chinês e que se você tomasse a vacina, era um chip que estava sendo colocado dentro do seu corpo para poder lhe monitorar. Ou então você ia virar um jacaré. E naquela época tinha também, viu? Então, o povo pobre, mestiço, ex-escravo, descendentes, tendo a sua casa destruída, sendo expulso da parte baixa do rio, com o transporte ruim, o aluguel caro, subia ao morro. Então, num cenário de subinformação, sem campanhas, na obrigação de você tomar vacina de forma autoritária, meu amigo, eu não vou aceitar, não. E o povo explodiu em revoltas. De novo, o povo explode em revoltas. Uma semana de quebra-quebra no Rio. Ih, fera da gaita, filho da mãe, vem pra cá, fatality, tum, 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 tum. Tá aí o Oswaldo Cruz, vacinando uma criança. Tá aí a cara de poucas amigas dessa mulher, eles estão pegando as minhas partes íntimas. Nossa. Pegando as partes íntimas, no braço. Que naquela época a população, de certa forma, mais conservadora, mais reservada, deixar um homem que não lhe conhece, lhe pegar, nunca. Perfeitinho? Cenário da famosa revolta. Daí o povo se revoltou, foi uma semana, fatality, tum, 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 tum. E como o Rio estava em transformação, em reforma, o povo tinha muita, vamos dizer assim, bala na agulha como munição para enfrentar as brigadas. Pedaço de pedra, calçamento, ferro, prego, até que o Congresso voltou atrás e retirou o caráter obrigatório. Retirou o caráter obrigatório. De boa? Tá aí críticas na época, notadamente o povo sendo ameaçado pelo Congresso com a vacina obrigatória. Nessa segunda imagem não chama vacina obrigatória, chama o espeto obrigatório. E vamos para as questões, né? Hoje é uma aula com questões, viu? Essa é só uma introdução mesmo, mas basicamente nós vamos fazer muitas questões, de boa? Então eu vou pedir a galera de São João da Varjota a participação via o chat, mandando respostas para nós. Per favore, em italiano.
Deixa 1 minuto a tela, please, please. Observe a charge de Storni, publicada na revista Careta de 1927. As próximas eleições do Cabresto. Ela é o Zé Besta? O Coroné? Não. Ele é o Zé Burro? Então aí é uma charge sobre o chamado voto de Cabresto. Perfeitinho? Divulgada durante a Primeira República Brasileira, a charge faz referência a uma ação corrupta que permitiu o desvio de verbas públicas. Olha, podia ser desvio de votos, mas de verbas exatamente não. De boa? Proposição constitucional que determinava a obrigatoriedade do voto? Também não. Porque aí não está citando que o voto é obrigatório. Experiência política que favorecia a soberania da vontade popular? Não, a soberania da vontade do coroné. Soberania da vontade do coroné. A lei eleitoral que visava garantir a fidelidade do eleitor, a única coisa que não tem no voto de Cabresto é o eleitor votar de forma, vamos dizer assim, livre. Visava garantir a fidelidade do eleitor só se for o candidato do coroné, viu? A lei não manda fazer isso. Era uma prática política que facilitava a continuidade de quem estava no poder. O domínio das oligarquias, o domínio dos coroné. Portanto, letra B de bola. Essa questão não é sobre a revolta contra a vacina. É sobre o contexto geral dominado pelas oligarquias que manipulavam as eleições e os eleitores, mantendo-se no poder. Portanto, letra B de bom aluno, B de bonitinha. Vamos para a próxima. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Dos crimes contra a saúde pública. Contra a saúde pública tinha crime. Exercer a medicina em qualquer um dos seus ramos, a arte dentária ou farmácia, praticar homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo, o magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos? Ministrar ou simplesmente prescrever por meio curativo para uso interno ou externo, sob qualquer forma preparada, substância qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim um ofício de uma espécie de curandeiro, meu Deus, a lei proibia. Rezadeira, curandeiro, a lei proibia. Eram práticas que você tinha seculares entre os índios e também entre as religiões de origem afro. Ah, papai! Eu lhe disse que as nossas elites eram preconceituosas com os elementos que vinham de origem popular. No início da Primeira República, a legislação vigente evidenciava o quê? A legislação penal vigente evidenciava o quê, meus pimpolhos?
Negligência das religiões cristãs com as moléstias? Não exatamente, né? Porque, inclusive, era um Estado laico. E a lei não pode obrigar que a religião cristã trate sobre as doenças. De boa? Desconhecimento das origens das crenças tradicionais? Não. As origens das crenças tradicionais sabia-se, principalmente os cultos afros e as origens indígenas. De boa? Desconhecimento está errado. Preferência da população por tratamentos alopáticos? Não exatamente. A lei não evidencia isso. A lei evidencia outra coisa. O abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia? Ah, não. Ainda tem? Ainda tem, velho. Quem é que não foi num rezador no interior, velho? Eu já fui. Condenação pela ciência e o Estado dos conhecimentos populares de cura? Aí sim, olha. Tá vendo a condenação? Tá, olha. São crimes contra a saúde pública. Aí está dizendo que a medicina não reconhece, o Estado não reconhece. Ah! Letra E de helicóptero. Letra E de helicóptero, tia. Vamos para frente, povo! Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Ah! Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Ah, papai! O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Deu para ver aí, ó? Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política na Primeira República. Qual é aí o aspecto característico que você tem identificado nesse fragmento? 1 minuto a tela para a gente ver se os alunos de São João da Varjota mandam a resposta para nós. Ao vivo? Aos vivos! Visto isso, galerinha, vamos lá. Aspecto característico da Primeira República. Identificação forçada de homens alfabetizados. Ao vivo ou indireto é uma expressão utilizada na reportagem no meio televisivo ou radiofônico para indicar que o programa ou evento está sendo transmitido em tempo real, simultaneamente enquanto ocorre. Oxê. Beleza. Beleza, vamos lá. Identificação forçada dos homens alfabetizados? Não exatamente. De boa. Monitoramento legal dos pleitos legislativos? Não exatamente. Legal, está errado.
Propaganda direcionada à população do campo? Não havia propaganda, você está vendo que é os capanga. Cerceamento policial dos operários? Não, porque são trabalhadores aparentemente no campo, né? Repressão ao exercício do direito. É uma repressão explícita, visível ao exercício do direito. Que direito? O direito de voto, a liberdade de votar. O voto, a democracia, aqui é o voto de cabresto. Olha aí, ó. Se você não votar no nosso candidato, o seu nome estava anotado e você estava lascadinho. Portanto, letra C de sabido. Próxima. Vou passar essa. Em 1904, o governo de Rodrigues Alves propôs a vacinação obrigatória. A varíola precisava ser controlada. Contudo, houve resistência de grande parte do povo do Rio. Sobre os movimentos, sobre os motivos para a resistência, 2 pontos. Por que é que vai se suceder a revolta contra a vacina, no caso, no governo Rodrigues Alves? É o que pergunta, galerinha. Alô, povo de São João da Varjota, alô, você que nos assiste na plataforma, galerinha pela plataforma do canal Educação, você que está na escola aí, manda o nome dos alunos inscritos lá na cidade de São João da Varjota, que estão aos vivos neste tanto na sala de aula, e o nome do professor, nosso colega mediador lá. Vamos lá. Como muitas vacinas de hoje, não havia comprovação científica de sua eficácia. E a população decidiu reagir à imposição do governo, que agia de modo autoritário em diversas políticas públicas. Na verdade, diversas políticas públicas é meio, vamos dizer, muito plural. Havia comprovação científica? Sim. Muitas vacinas de hoje não têm comprovação? Falso. Deu para ver? Falso. O governo Rodrigues Alves, apesar do investimento em propaganda de conscientização do povo, não, o povo não sabia, não era consciente dos efeitos positivos da vacinação. A população do Rio, em especial a parte mais pobre e negra, estava cansada de ser alvo de políticas públicas autoritárias, em especial com as reformas urbanas. É vero, vamos deixar em stand-by a letra C de sabido. A vacinação obrigatória contra a varíola já havia sido tentada no século XIX, na época do Império, vitimando negros libertos e livres, o que explica à população a reação popular de resistência a essa nova tentativa? Falso, galerinha. Não havia tentado, na época do Dom Pedro II, uma vacinação contra a varíola. A resistência popular, de fato, existiu, mas sem que alterasse o cotidiano da capital. Falso. Muita coisa paralisou, olha, muitos serviços urbanos. Você acabou de ver numa imagem um bondinho que foi... 3 bondinhos que foram depredados. Ali é um serviço público. Então, ó, o povo do Rio, em especial a parte mais pobre e negra, estava cansada de ser alvo de políticas públicas autoritárias, em especial com as reformas urbanas e com a obrigatoriedade da vacina, letra C de campeão. Letra C de canal Educação, na questão de número 5. Vamos para a próxima, povo, próxima. Chamando o repórter de cidadão em 1904, o preto acapoeirado justificava a revolta. Era para não andar dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a negrada mostrar que não sabe morrer como homem, que sabe morrer como homem. Para ele, a vacinação em si não era importante. Embora não admitisse de modo algum deixar os homens da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo
que ele não põe o pé no pescoço do povo. Vinde Maria! A referida revolta ocorrida no Rio caracterizou-se por ser o quê? A referida revolta caracterizou-se por ser o quê, meus pimpolhos? Questãozinha do Enem, olha. Para quem já está pensando em Enem, aí algumas questões ao exemplo de que são como são as questões do Enem. Um minuto a tela, brother. Per favore, in italiano. Per favore. Beleza, 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 beleza. Aos vivos. A referida revolta caracterizou-se por ser uma ação de insurgência dos comerciantes. Não foram os comerciantes que se revoltaram, que se insurgiram. Tática de sobrevivência dos imigrantes. Não, pode ter até tido a presença de imigrantes. Deveria ter, deve ter. Mas ali não mostra a tática de sobrevivência dos imigrantes. Estratégia elaborada pelos operários, olha, não é uma luta por direito dos trabalhadores e não foi estrategicamente elaborada a revolta. Foi uma agitação incentivada pelos médicos? Também não, viu? É uma atitude de resistência dos populares. Atitude de resistência das massas populares. E você viu, principalmente, a origem social e étnica da maioria deles. A maioria eram pobres, de origem afro, negros, mestiços, ex-escravos, subindo o morro, populares. Portanto, letra B de bonito nessa questão do Enem, meus pimpolhos. Vamos para a próxima, São João da Vajota, vamos para a próxima. A charge abaixo faz referência a uma prática política frequente no Brasil, na República Velha. Essa charge representa a prática política caracterizada pelo quê? Qual é a prática política que a charge representa, galerinha? Qual é a prática política que a charge representa, meus pimpolhos? Era o exercício da democracia e da cidadania? Não. Quando o voto é forçado, meio que deixa de ser democrático. Era o comparecimento obrigatório do eleitor alfabetizado às urnas? Não. Aqui não está falando sobre o voto obrigatório. Era o controle dos coronéis sobre os sindicatos dos trabalhadores rurais? Não, os trabalhadores rurais não se sindicalizavam a essa época. Era o compromisso dos políticos com a soberania da justiça eleitoral? A justiça eleitoral só foi criada pelo Vargas na década de 30. Era o predomínio dos interesses oligárquicos, dos coroné, em prejuízo dos direitos do cidadão, já que ele não pode votar de forma livre com o seu próprio interesse e sua consciência. Portanto,
letra A, na questão de número 7, sobre o Brasil de 100 anos atrás. Ixi, essa é grande, velho. Essa é grande. Vou passar a questão 8, viu, galerinha? Vixe, mãe, essa é maior ainda, viu? A 9, viu? Meu Deus do céu. Ah, essa é mais menorzinha um pouquinho. Mas vamos para essa. Leia o é certo e em seguida responda. Oxê, de alimento? Alimento vegetal básico dos índios. Oxê. E que foi adotado pelos colonos, consumido por homens e animais domésticos. Exigia cuidados especiais em seu preparo, pois só podia ser consumido depois de descascado, ralado e espremido. Operação que retirava o perigoso veneno de seu sumo. Ah, papai! Qual é esse alimento, meus pimpolhos? Eu espero que a galerinha de São João da Varjota mande para nós. Isso aí não é sobre a revolta da vacina, não. Eu acho que eu misturei as questões aí, tia. Eu acho que na elaboração do slide eu misturei as questões. Vamos ver se a galerinha manda resposta, rapaz, para nós. Per favore, em italiano, ó. Per favore. E aí, galerinha, qual é o alimento? Primeiro que a letra A não é alimento, fumo, ó. Bacaninha? Fumo não é alimento. Pimenta também. Amendoim podia ser? Podia. Pode descascar o amendoim? Pode. Ralar e espremer? Não. Amendoim é venenoso? Não. E nem cana-de-açúcar. Então, você sabe que a mandioca, que vai dar origem à farinha, que vai dar origem à tapioca, que vai dar origem ao beiju, ah, papai, foi um alimento importante para nós até hoje, né, São João da Varjota? Até hoje. Quem é que nunca foi uma farinhada, né? É, a farinhada, as mulheres descascando, ralando, rala, mandioca, tu de lá e eu de cá. Eita, rapaz. A lei da vacinação foi, na verdade, usada como pretexto pela oposição para se rebelar contra o presidente. O motivo real da rebeldia eram disputas políticas anteriores que envolviam o Partido Republicano Federal e o Partido Conservador. Somado a isso, jornais e políticos incitavam a oposição à lei, visto como despótica, autoritária. Foi o caso, por exemplo, do jornal O Comércio do Brasil, de Alfredo Varela, deputado federal pelo Partido Republicano Rio-Grandense, que publicava uma coluna diária intitulada Direito à Resistência. Para Varela, a lei era inconstitucional, ilegal, e feria os princípios da liberdade e da propriedade privada. Contestava-se também a exigência do atestado de vacina em várias situações, como busca de emprego, matrícula de escola, casamento e etc. Dá para fazer um paralelo com o que a gente viu de discussão recente no Brasil, né? Sobre a revolta da vacina, meus pimpolhos, sobre a revolta da vacina, 2 pontos. Tchararara. Minha vida é andar por esse país, a ver se um dia descanso feliz, aguardando as recordações, que ela não te passei.
Andando pelos sertões e um amigo de lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Onde de cada mais uma. Vamos lá, galerinha. Sobre a revolta da vacina, é correto afirmar que foi motivada pelo interesse da coletividade. A população revoltou-se em razão da inoperância do governo em oferecer a vacina contra a varíola para toda a população? Não, toda a população do Rio teria direito à vacina, não foi por causa disso. Interesses políticos individuais levaram a população, iletrada e mal informada, a rejeitar a lei da vacinação, que impunha a obrigatoriedade da medida profilática. Profilática, velho, a vacinação é uma medida profilática. Tanto os militares revoltados quanto a população em geral não se opunham à vacinação em si, mas ao governo que a impunha. Por se tratar de um presidente liberal, falso, galerinha, ele está sendo autoritário ao impor a vacina. Teve como grande líder Oswaldo Cruz. O líder da revolta foi Oswaldo Cruz? Tá errado, velho. Médico que indicava um tratamento precoce, considerado mais eficaz do que a vacinação? Falso, viu, velho? Veja que essas discussões estiveram muito aqui nesse período de pandemia, de vacinação ou não contra a Covid-19. Interesses políticos individuais levaram a população iletrada, mal informada, a rejeitar a lei. É vero. Que impunha a obrigatoriedade de uma medida profilática, de uma vacinação. É verdade, letra B de bonitinha na questão de número 11, meus pimpolhos. Questão de número 11. Belezinha? Já encerrou, foi? Ixi, já está encerrando ali, tia. Nosso horário, você sabe que a gente encontra no quarto horário, na aula de aprofundamento. E eu vou aguardar você na nossa aulinha lá de Aprofundation. De boa? Cheirinho na caixa do oi, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Valeu, galera.